Irmãos queridos, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Profeta Malaquias, capítulo 3, leremos dos versos 6 ao verso 12. Malaquias 3, 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus amados, o livro do profeta Malaquias traz a imagem para nós de um grande tribunal. Todo o livro versa sobre esta ideia de Deus estabelecendo um tribunal e chamando o seu povo para uma audiência, e interrogando o seu povo, e diante da pergunta de Deus, vem a réplica do povo e vem a tréplica de Deus. Todo o livro se desenvolve dentro dessa estrutura. Se não, vejamos. Olha aí comigo o capítulo 1, verso 2, a primeira audiência. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, olha a réplica. Em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Eis aí a tréplica de Deus. A pergunta, a réplica e a tréplica. Segundo lugar, olha aí o capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7, terceiro lugar. Ofereceis sobre o altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Veja em quarto lugar, comigo, capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? A tréplica de Deus. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Quinto lugar, olha aí comigo, quinta audiência, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sexta audiência, capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Preste atenção, sétimo e último lugar, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Notem vocês então que o livro todo trata deste confronto de Deus com o seu povo. Que povo é este? Esta é a segunda geração que veio do cativeiro da Babilônia. Na primeira geração que veio,
veio com um propósito: reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir a cidade que estava debaixo de escombros, reconstruir os muros da cidade. Mas aconteceram algumas dificuldades. A cidade estava cheia de escombros, ao redor tinham inimigos que lutaram para que a cidade não fosse reconstruída. Houve um embargo legal e uma ordenança do próprio rei para paralisar a obra da reconstrução. Então, diante desses fatos, o povo, cada um foi cuidar dos seus negócios, nas suas lavouras, ou construir suas próprias casas, embelezando-as, e a casa de Deus ficou desamparada, parada na construção no meio do caminho. Então Deus levantou o profeta Ageu para exortar o povo, Deus levantou o profeta Zacarias para encorajar o povo, e a obra de Deus foi feita. Porém, a geração seguinte estava numa situação muito pior do que a primeira geração que voltou. Aquela geração não honrava mais a Deus. O culto acontecia, eles iam ao templo, eles faziam os seus sacrifícios, mas eles não honravam mais a Deus. Eles sabiam que Deus requeria primícias. Aí um animal ficava cego ou doente, e eles pensavam: vai morrer mesmo? Vão dar para Deus. Eles ofereciam pão imundo no altar de Deus. Eles estavam desprezando também as alianças feitas na vida conjugal. O divórcio estava se tornando muito comum e incentivado entre eles, e o profeta precisou se levantar para dizer que Deus odeia o repúdio. E uma das áreas mais sensíveis que eles estavam falhando era exatamente na fidelidade a Deus. Então eu gostaria que você olhasse comigo a restauração fundamentada no caráter imutável de Deus. Olha aí comigo a partir do versículo de número 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Uma coisa maravilhosa, irmãos, é que às vezes nós claudicamos na nossa relação com Deus. Somos infiéis, somos desobedientes, somos ingratos. E Deus continua nos amando. Deus continua nos protegendo. Os puritanos diziam assim: não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais, não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Então, exatamente a imutabilidade de Deus conosco, porque Ele é imutável em seu ser, Ele é imutável em seu caráter, Ele é imutável em seu amor, é que nós temos esperança. Não é isso que está escrito? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus tratasse a você e a mim do jeito que eu sou e do jeito que você é, do jeito que nós somos, seríamos consumidos. Somos fracos, tantas vezes desobedientes, tantas vezes ingratos, tantas vezes infiéis. E não obstante esse fato, Deus continua nos amando e cuidando de nós. Ele nos corrige, Ele nos disciplina, mas jamais nos destrói, sempre nos ama, nunca desiste de nós. Então, o texto está dizendo que é a imutabilidade de Deus que é a nossa máxima segurança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Mas veja agora um outro aspecto que eu quero destacar. A restauração está disponível diante de um convite gracioso de Deus. Veja comigo o versículo 7. A paciência perseverante do restaurador. Desde os dias de vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Olha aí, por favor, que desde o começo, começando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os filhos de Jacó, com a nação que saiu do Egito, com as tribos que possuíram a terra, com a história desse povo durante a monarquia, depois o reino dividido, depois o cativeiro, depois a volta do cativeiro. Ao longo da história, a acusação que desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. E se eu fosse contar um pouco mais a história, eu diria que então veio Jesus, então vieram os apóstolos, então vieram os pais da igreja, então vieram os reformadores, então vieram os missionários, então o evangelho chegou até nós, e ainda continuamos nessa mesma trajetória de tantas vezes nos desviarmos de Deus. A paciência perseverante do restaurador.
Agora vejamos o profundo anseio do restaurador. Versículo 7: tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Meus irmãos, Deus não quer adoração. Deus está procurando adoradores. Deus é relacional. Deus vive numa eterna e perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele formou um povo para si, para o louvor da sua glória, e este Deus que nos ama, quer ser amado, e este Deus que se relaciona conosco, quer que nos relacionemos com Ele. Portanto, Ele está nos dizendo assim: tornai-vos para mim. Deus quer você, Deus ama você, Deus se deleita em você, Deus não abre mão de você, e essa volta para Deus, conforme o profeta Joel havia dito, deve ser de todo o coração, rasgando o coração, não as vestes, voltando para Deus com pranto, com choro, com jejuns. Mas como é que é essa dinâmica relacional do restaurador? Olha comigo ainda, o versículo de número 7, tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, notem isso, sempre que o povo de Deus arrependido se volta para Ele, Deus com mais pressa ainda se volta para nós. Na figura do pai do pródigo, quando o pródigo retornava maltrapilho, pensando: será que o pai vai me perdoar? Será que o pai vai me receber? Eu me contento em apenas ser um servidor, um trabalhador na casa do meu pai. E ainda que ele pensasse todas essas coisas e não esperasse mais além dessas coisas, ao perceber, o pai já estava correndo ao encontro dele para abraçá-lo, para beijá-lo e para devolver a ele o status de filho e para fazer uma grande festa pela sua volta. Esta é a dinâmica de Deus, nos trazendo abraço, nos trazendo beijo, nos trazendo uma grande festa. Agora notem mais, a insensibilidade do povo, na pergunta que está aí no versículo 7, em que havemos de tornar? Pior do que uma doença, é a não consciência da doença. Pior do que o pecado, é não vê-lo, é não reconhecê-lo, é não admiti-lo, é não confessá-lo, é não abandoná-lo. O povo está longe de Deus, e Deus convida o povo para se voltar para Ele. O povo pergunta: mas voltar para quê? Voltar como? Por que voltar? Tem algum problema? Tem alguma coisa errada? Precisam corrigir alguma coisa? A insensibilidade espiritual é pior do que o próprio pecado. O povo não quer voltar, o povo não sente necessidade de voltar, o povo está completamente cauterizado no seu pecado, anestesiado. O povo está no estágio mais avançado da sua decadência espiritual. É como a igreja de Laodiceia: estou rica e abastada, não preciso de coisa nenhuma, quando ela é cega, miserável e pobre. Ou como a igreja de Sardes, que achava que estava viva, e Deus diz: não, você está morta. Mas, amados irmãos, notem vocês que a restauração passa não só por um retorno do coração para Deus, mas também de forma prática passa pela fidelidade na devolução dos dízimos, conforme os versos 8 a 10. Mas eu chamo a sua atenção para um ponto. Eu vou começar a tratar aqui de um assunto muito sensível nos dias de hoje, muito sensível, porque muita gente hoje fala de dinheiro, e Deus não se preocupa com o dinheiro, sabe, irmãos? A Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem a Deus. Deus não está em crise financeira. O banco do céu não está quebrado. Deus não entra em conflito por causa de dinheiro. Tudo é dele. Tudo é dele. Agora, antes de Deus conclamar o seu povo a trazer os dízimos, Deus conclama o seu povo a trazer o coração. Tornai-vos para mim. Não faz nenhum sentido para Deus eu trazer dinheiro para a casa dele, se o meu coração não vem na frente do dinheiro. Deus está interessado em você, não no que você tem.
Porque o que você tem é dele, é tudo dele. Então, eu chamo a sua atenção para alguns aspectos do versos 8 a 10. E o primeiro aspecto que eu chamo a sua atenção, queridos, é que o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Pastor Arival e eu escrevemos um livreto sobre esse assunto. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de conhecer e ler. Por que nós escrevemos aquele livro? Porque quando você põe na internet, por exemplo, nas redes sociais, que você é a favor do dízimo, ou você é um dizimista, e você prega sobre o dízimo, e você defende a doutrina bíblica do dízimo, chamam você de herege, chamam você de explorador, chamam você de louco, chamam você de ultrapassado, chamam você de mal entendedor e mal intérprete das escrituras. Existem teses de doutorado contrário ao dízimo, e essa é uma pregação muito popular hoje, muito popular. A pergunta é: essa doutrina é bíblica? Tem base bíblica? E eu gostaria de dizer para você hoje, meu amado irmão, que dízimo é bíblico, não é invenção da igreja, não é criação da igreja. É constrangedor até pregar isso hoje no contexto brasileiro, porque vocês e eu conhecemos tantas igrejas que exploram as pessoas, que têm um propósito maior do que pregar o evangelho e arrecadar dinheiro, que avaliam um culto bem sucedido ou mal sucedido pela quantidade de dinheiro que arrecadou. Igrejas que na hora da devolução dos dízimos gastam mais tempo nessa hora de arrecadar dinheiro do que qualquer outra parte da liturgia, constrangendo as pessoas. Parece que a finalidade daquele pregador é arrancar o último centavo que a pessoa tem no bolso. Igrejas e empresas, igrejas cuja finalidade é arrecadar dinheiro, igrejas que começam a congregação, um ponto de pregação, outra igreja que eles chamam de filial, e como uma franquia, se está dando lucro, aberto, se não está dando lucro, fecha. Então, igreja não é empresa, igreja não é mercado, nós não tratamos aqui de recurso financeiro, nós tratamos de fidelidade a Deus, a Deus. Então, é muito importante que você entenda que o dízimo é uma doutrina ensinada em toda a Bíblia, ensinada antes da lei, ensinada na lei, ensinada nos livros históricos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas, em toda a escritura, em toda a escritura. O dízimo é santo ao Senhor. Está escrito isso nas escrituras, em Levíticos 27, 32, é santo ao Senhor. Sabe o que significa ser santo ao Senhor? Ele é separado para Deus, eu não posso tocar naquilo que é santo a Deus, eu não posso me apropriar indebitadamente daquilo que pertence a Deus. Foi o que Belsazar fez com os vasos do templo, e a Babilônia caiu. Foi o que Acã fez com que Deus disse, isso aqui é separado, e ele sofreu as consequências com a sua família. Então o dízimo é santo ao Senhor, é santo ao Senhor. O dízimo faz parte do culto, está lá em Deuteronômio 12:6. Tem igrejas que têm constrangimento em arrecadar os dízimos na hora do culto, parece que fica cheio de dedos, cheio de constrangimento. Faz parte do culto, é elemento do culto. Nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, é um ato de adoração. Aliás, a Bíblia nos ensina que nós deveríamos dar com alegria. Eu estava pregando há um pouco menos de um mês em Angola. Eu achei muito curioso que no domingo de manhã nós tivemos 3 denominações históricas reunidas para um culto em conjunto. A igreja presbiteriana, a igreja reformada e a igreja cristã reformada. E chegou a hora da oferta do culto, de entregar os dízimos. E aí os irmãos que estavam de louvor colocaram a música desanimada. Aí o dirigente levantou e falou, meus irmãos, não, para. A gente entrega a oferta para Deus com celebração, com alegria. Vamos mudar essa música, vamos cantar com alegria, é a hora de ofertar. Trazei com alegria, a ideia de saltar de alegria, é um ato de adoração, é um ato de reconhecimento que
tudo é de Deus, tudo vem de Deus, e de tudo aquilo que Deus pôs nas nossas mãos, Ele diz, essa parte aqui, 10%, o dízimo é meu, é santo, você não pode tocar, você precisa devolver. O dízimo, amados irmãos, diz a Bíblia, é para o sustento da casa de Deus. Portanto, reter o dízimo é desamparar a casa de Deus, conforme disse Neemias no seu livro. Então, vamos olhar aqui algumas coisas nesse momento. Algumas pessoas usam as seguintes desculpas para não serem dizimistas. Pastor, eu não sou dizimista, sou convicto disso. Sabe por quê? Porque dízimo é da lei, e eu estou debaixo da graça. É um argumento interessante, não? O grande aspecto é que o dízimo antecede a lei. Antecede. Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Mais de 400 anos antes da entrega da lei. Não tinha lei cerimonial, nem a lei do decálogo tinha. A lei, o dízimo está na lei. O dízimo está nos evangelhos. Então, afirmar que o dízimo é da lei é uma impropriedade enorme. Sabe por quê? Jesus confrontou os fariseus assim, lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas, se omitir aquelas. Quando a pessoa diz assim, não, eu não entrego o dízimo, porque o dízimo é da lei, você pode responder também, bom, o decálogo também é da lei. Bom, a justiça, a misericórdia e a fé também são da lei. Se você está desobrigado de entregar o dízimo porque é da lei, você também estaria desobrigado a exercer misericórdia e justiça e fé, porque também são da lei. Ora, nós não podemos ser seletivos. Portanto, amados irmãos, aqueles que argumentam isso estão completamente equivocados no seu pensamento. Outros dizem, pastor, sabe por que eu não entrego o dízimo? O senhor não sabe a realidade que eu vivo numa magrela, não está dando nem para pagar as contas. Quando a pessoa chega a esse raciocínio, ela não entendeu ainda. Irmãos amados, dízimo não é sobra, dízimo é primícias. Diz a Bíblia assim, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você esperar sobrar para ser dizimista, não vai sobrar. Porque Deus não vai deixar sobrar. É o que está escrito lá no profeta Ageu, você vai receber salário e botar num saco furado. E se você trouxer sobra, Deus não é Deus de sobra, Ele vai assoprar e dizer, isso aí eu não aceito. Em outras palavras, Deus não quer dinheiro. Deus quer a integridade do seu coração. Foi por isso que quando Ananias e Safira foram levar uma oferta aos pés dos apóstolos, eu não sei quanto era, mas não devia ser pouca coisa, não, quer dizer, era um terreno. Aí eles combinaram entre eles, vamos reter uma parte, e vamos passar a ideia que estão dando tudo. Se fosse hoje, a gente botava o Ananias e Safira na frente, olha irmãos, que generosos. Mas Pedro não entendia assim não. Pedro não estava preocupado com o dinheiro. Pedro estava interessado em integridade. Integridade. Então, amados irmãos, prestem bem atenção nisso. Deus quer o nosso coração. Não é sobra, é primícia. Primícia é aquilo que você recebe e diz, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Então, eu vou separar para Deus. Depois, você vai confiar que Deus vai suprir suas necessidades. E Deus supre. Deus supre. Outros dizem, pastor, sabe porque eu não sou dizimista não. Sou dizimista não, só por uma razão muito simples, pastor. Eu conheço muitos crentes na igreja que são dizimistas, tem uma vida financeira desse tamanhozinho assim, Eu não sou dizimista, sou empresário, sou rico, tenho muito dinheiro. Tem nada a ver uma coisa com outra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A riqueza é uma bênção. Quando ela vem de Deus. Mas nem todas as pessoas ricas estão debaixo da bênção de Deus.
Diz a Bíblia que aquele que quer ficar rico cai em tentação e cilada e atormenta a si mesmo com muitos flagelos, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então preste bem atenção nisso. É melhor você ser um pobre fiel do que ser um rico infiel. Aliás, prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Vocês são provas disso e conhecem tanta gente assim. Gente que tem muito dinheiro e é infeliz. Gente que tem muito dinheiro e não tem paz. Gente que tem muito dinheiro e não dorme de noite sem Lexotan. Gente que tem muito dinheiro e não tem harmonia dentro de casa. Gente que tem muito dinheiro e vive uma vida infeliz. Gente que tem muito dinheiro e tira a própria vida. Não tem maior riqueza do que você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não tem maior riqueza do que você saber que o que você tem está nas mãos de Deus, veio de Deus, e você considera que tudo é para a glória de Deus. Não tem maior riqueza do que você ter uma família unida, feliz, abençoada, honrada. Amados irmãos, Deus é Deus que abençoa, e a bênção dele vem em todas as áreas da vida. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu não sou dizimista, não. Sabe por quê? Eu não sinto no coração. Eu não sinto no coração que eu devo ser dizimista. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. O crente não vive pelo sentimento, não. O crente vive pela fé. Eu nunca me esqueço um dia que eu estava no seminário de Campinas, eu era estudante ainda, seminarista, e foi pregar um pastor, conhecido de alguns de vocês aqui, já falecido, chamado Jacó Silva. E o negócio dele era pregar sobre dízimo. E ele pregou um sermão de 2 horas. Depois que ele explicou para lá, para cá, de Gênesis e Apocalipse, levantou um seminarista e disse assim: pastor, mas eu sinto no meu coração que eu não devo ser dizimista. Aí ele disse assim: ô filho, você sentiu errado, pode sentar. Sentiu errado. Nem tudo que a gente sente está certo, não. Então a sua vida não pode ser governada por aquilo que você sente. A sua vida deve ser governada por aquilo que a Bíblia diz. Outro diz assim: ah, pastor, eu sou o seguinte, dízimo eu não entrego não, eu dou oferta, eu sou um cara generoso. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Dízimo você não dá. Dízimo você entrega. É por isso que dízimo é dívida. Roubará o homem a Deus? Quando eu não entrego o dízimo, eu estou me apropriando indebitamente do que não é meu, é santo ao Senhor. Agora, eu não posso querer reter o que não é meu, não pagando a dívida, dando uma oferta, achando que está tudo certo. Imagine que eu fosse devedor de alguém de R$1.000 e eu não quero pagar a dívida. E eu chego lá com um presentinho de R$100 pensando que está quitada a dívida. Não é certo. Você quer dar presente? Pague a dívida primeiro. Depois você dá presente. O crente deve entregar o dízimo e ser ofertante. A oferta é voluntária. O dízimo é dívida. Então ninguém pode sentir-se desobrigado de entregar o dízimo porque dá oferta. De forma nenhuma. Tem tantas outras justificativas. Talvez, eu não entrego o dízimo não, porque eu não concordo da maneira que o conselho dessa igreja administra o dinheiro. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus mandou você entregar, mas não constituiu você juiz do dízimo que você entregou. Até porque não é seu. Se quem administra o dízimo não está sendo fiel na administração, Deus vai cobrar dessas pessoas. Mas o seu papel é ser fiel na devolução. Então notem comigo, amados irmãos, que haveriam tantas desculpas, e se você der uma olhadinha no livreto lá que Erival e eu escrevemos, você vai ver tantas outras.
O texto aqui nos mostra alguns pecados em relação a essa questão do dízimo. O primeiro pecado é reter o dízimo. Olha o versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A palavra roubar aqui no hebraico é uma palavra interessantíssima. No grego você tem duas palavras para ladrão. Tem a palavra kleptes e a palavra lestes. A palavra kleptes vocês conhecem. Nós até psicologizamos isso, né? Fulano de tal é um cleptomaníaco, ele é um doente. Não deixa a carteira perto não, que ele pega. É o que rouba escondido. É o batedor de carteira. Mas o lestes, esse era o Judas Iscariotes, ele era um kleptes. A Bíblia chama ele de kleptes. Mas o Barrabás, que era um camarada assaltante à mão armada, é chamado de lestes. Esse é o cara que bota um revólver na sua cara e diz, me dá o que você tem, e toma à luz do dia. Esse é o lestes. A palavra roubar aí não é kleptes, na Septuaginta, é o lestes, é o assaltante, é o que toma força, é o que chega para Deus e diz, eu não vou entregar o que é teu, e daí? Afronta Deus ainda. Roubará o homem a Deus? Então, reter o dízimo, amados irmãos, é uma afronta ao próprio Deus. 8 razões para não reter o dízimo. Primeiro, tudo que você tem pertence a Deus. Segundo, Deus é o Criador, o provedor e o protetor. Terceiro, reter o dízimo é colocar o salário num saco furado. Quarto, reter o dízimo é a mais pura perda para você, porque reter mais do que justo é pura perda. Quinto, reter o dízimo é amar o dinheiro. Sexto, reter o dízimo é desconfiar da providência de Deus. Sétimo, reter o dízimo é roubar a Deus. Oitavo, reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. Esse é o primeiro pecado, não pode reter. Segundo, não pode subtrair o dízimo. Olha o versículo 10. Trazei quantos dízimos? Todos os dízimos. Então, subtrair significa o seguinte, eu achei da graça que há poucos dias eu passei numa igreja, tinha uma faixa assim, estamos dando desconto no dízimo. Você viu que negócio interessante? É lei do mercado. Ô irmão, vocês estão com o dízimo atrasado, não vão fazer um descontinho, então vocês precisam pagar 10%, não, paga 5%, tá? Não, irmãos, a igreja não pode mudar a palavra de Deus, não, que negócio é esse? A pessoa entrega um valor como dízimo e ele e Deus sabem que não é o dízimo. Preste atenção nisso. De Deus não se zomba. Trazei todos, não parte. Então na hora que você botar no envelope lá, pensa bem se é dízimo. Que é trazer todos os dízimos. Não só não pode reter, como não pode subtrair. Terceiro pecado é administrar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem crentes assim, eu administro o meu dízimo. Primeiro que não é seu, é de Deus. E segundo, Deus não constituiu você administrador do dízimo. Tem que trazer a casa do tesouro. No caso lá de Israel, havia um templo, existia uma recâmara onde se trazia alimentos e valores e gêneros para serem distribuídos. Mas louvado seja Deus, nós estamos vivendo uma época mais avançada, onde você tem moeda, onde você não precisa trazer 1 quilo de arroz ou uma tonelada de feijão para a igreja. Porque era uma época de cultura agropastoril. Mas a casa do tesouro é a igreja que você frequenta. É a igreja que você é membro, é a igreja que você é alimentada, é a igreja que você é pastoreada. Porque às vezes a pessoa diz, não pastor, eu sou dizimista, sim senhor, eu sou assim. Só que eu faço o seguinte, eu pego 10% e mando 5% para a junta de missões estrangeiras, eu pego 2% e mando para a junta de missões nacionais, eu pego 3% e mando para os índios. Ok. Deu 10%. Mas você não obedeceu o que a Bíblia mandou. Você tem que entregar na casa de Deus. É a casa de Deus que vai fazer essa distribuição dos recursos que são de Deus, e não você. E não você.
Não somos administradores do dízimo. Agora, o quarto pecado é subestimar o dízimo. Olha o versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizem, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, não, no dízimo isso é nada, isso é coisa nenhuma. Então, eu estava subestimando a importância do dízimo. O profeta disse que reter o dízimo, versículo 9, produz uma coisa, maldição. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Alguns hoje dizem, pastor, eu não sou contra o dízimo, porque aí está escrito que quem não entrega o dízimo é amaldiçoado, pois Jesus já levou a nossa maldição na cruz, e portanto não tem desse negócio mais. Então está errado, o senhor está ensinando aí. Preste bem atenção. A maldição que Jesus levou na cruz é verdade, não tem maldição. Dízimo tem a ver com sua salvação, não, irmão. Dízimo tem a ver com a sua comunhão com Deus. Essa maldição Jesus levou na cruz, sim. Mas quando um crente peca, ele não está livre das consequências do seu pecado. Então, se um crente negligencia ou peca deliberadamente ou inconscientemente, ele vai sofrer as consequências desse erro. E quais são as consequências? Deus está dizendo o seguinte: o devorador chega, o saco furado, vaza pelos dedos, aquele que retém mais que é justo, é pura perda. Então o próprio Deus está dizendo que quando você retém os dízimos, você está roubando de Deus, você está roubando de você mesmo, você está roubando dos outros, porque você foi chamado por Deus para ser uma bênção para o mundo, e quando você deixa de receber as bênçãos de Deus pela sua infidelidade, você está deixando de permitir que as pessoas vejam em você a bênção do Eterno fluindo na sua vida e através da sua vida. Então, deixa eu concluir. Quais são as bênçãos de você ser um dizimista fiel? Primeiro, as janelas dos céus abertas sobre a sua vida. Olha o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai ministros do Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Quem está prometendo isso? É Deus. Que bênçãos são essas? Bênção de saúde, bênção de harmonia, bênção de paz, bênção de alegria, bênção de prosperidade, bênção de ser usado nas mãos de Deus para que o Evangelho alcance pessoas. Deus abre, e é Ele quem abre, e quando Ele abre ninguém fecha. Segundo, o devorador é repreendido, versículo 12, versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu tenho só 60 anos, estou muito jovem ainda, e vocês sabem disso, embora os cabelos brancos, mas olhe a história da igreja, me mostre um exemplo de alguém que, sendo fiel a Deus, se arrependeu de sê-lo. De alguém que diz assim, bom, eu me tornei uma pessoa mais infeliz, mais pobre, mais triste, porque fui fiel a Deus, na devolução dos dízimos. Você não encontrará. Entenda isso. Deus não precisa de dinheiro, Deus quer fidelidade. Agora ele está dizendo o seguinte: se você reconhecer que eu sou dono de tudo, que os 10% são meus, e os 90% que ficaram são meus também, mas eu coloco nas suas mãos, para você administrar, eu vou abençoar você, eu vou abrir as janelas do céu para você, eu vou derramar bênçãos sem medida sobre você. Você vai ser visto como alguém abençoado, e as pessoas vão olhar para você, todas as nações o chamarão felizes. Agora, preste atenção num desafio, e eu quero concluir aqui. Deus chama o seu povo a fazer uma prova dele: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei que mexer com o bolso é muito sensível, sabe por quê? Porque o seu coração não mora na caixa torácica, o seu coração mora no seu bolso. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração.
Desculpe-me dizer isso, mas as pessoas que mais têm dificuldade em entregar o dízimo não são os pobres. Quem ganha salário mínimo? Quem mais tem dificuldade em entregar o dízimo são os ricos. Você ganha R$1.000, tira 100, você já está acostumado com a magrela mesmo? Não vai faltar, tudo bem. Aí você ganha 50 mil. Bom, 5 mil é um dinheiro que dá para fazer uma festa, ainda não? Você ganha 100 mil, 10 mil, é muita grana. 500 mil, 50 mil, dá para comprar um carro popular. E bom. Dízimo, irmão, é 10%. Seja de muito ou seja de pouco. E Deus está dando uma palavra para você e para mim. Deus sabe a dificuldade que a gente tem com esse negócio de dinheiro. É por isso que a Bíblia fala mais de dinheiro que no céu. E por isso ninguém mais falou de dinheiro do que Jesus. Você está com dificuldade, irmão? Faça uma prova de Deus. Faça uma prova de Deus. E veja se Deus fala sério ou não. Se a palavra de Deus é confiável ou não. Eu sou muito grato a Deus por participar da história desta igreja nesse momento. E eu sou muito grato a Deus por pertencer a uma igreja, e vocês sabem disso, onde há transparência, integridade no trato com o dinheiro. De qualquer membro desta igreja poder chegar para a tesouraria desta igreja e ter ciência de onde foi cada centavo que entrou na tesouraria. E de vocês saberem que todo o dinheiro de Deus, não seu, não meu, de Deus, que entra é para a obra de Deus, é para a expansão do Evangelho, é para plantar novas igrejas, é para que o Evangelho alcance mais gente. Louvado seja o Senhor. Então, a Arival diz sempre que nós não estamos falando de dinheiro para nós. Pastor de igreja presbiteriana não lida com dinheiro, não mexe com dinheiro, não toca em dinheiro. O dinheiro que entra é para a obra de Deus, é para o serviço de Deus, é para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E sabe, irmãos, nós somos uma igreja que está crescendo e queremos expandir mais. E para que essa igreja expanda mais, do ponto de vista de organização humana e do ponto de vista da bênção do eterno, é preciso que os seus membros sejam fiéis. Fiéis. Nós aguardamos isso dessa igreja. Vamos orar ao Senhor. Fique em pé, por favor, vamos orar. Ó Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra. E nós te rendemos graças porque um dia fomos alcançados pela tua graça. E nós estávamos completamente arruinados, sem esperança, perdidos nas trevas, escravos do pecado. E tu tiraste a nossa alma da morte. Fomos transportados para o reino da luz. Hoje somos filhos, somos herdeiros, membros da tua família. Hoje temos a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. A garantia de que o Espírito Santo nos selou
para o dia da redenção. Nós te agradecemos porque pertencemos a uma igreja que ama Jesus, que serve a Jesus. Nós te agradecemos porque temos a tua palavra como a nossa única regra de fé e prática. Nós te agradecemos. City's waking slow, but I'm already buzzing, gotta let the feeling flow. Got my headphones pumping, favorite beat on repeat. This energy's contagious, can't keep my tapping feet. Every note a whisper, every beat a spark. This feeling's electric, lighting up the dark. Weightless, breathless, a rhythm I can't deny. In this moment I'm ready to touch the sky. Far like the baseline, pumping loud and clear. Every soul's a dancer, casting off all fear. In this neon kingdom, where dreams take flight, we'll chase the morning light, bathed in electric light. Pelo privilégio que nós temos de sermos teus mordomos, e que tu requeres de nós a fidelidade nessa mordomia. Rogamos-te que tu abençoes a tua igreja, que tu dês alegrias e experiências gloriosas àqueles que já são fiéis na devolução dos dízimos. E aqueles, meu Deus, que ainda não tiveram esta compreensão, ou ainda não tomaram essa decisão, que nesta manhã, ó Deus, assumam contigo um compromisso de fazerem prova de ti, e de experimentarem a bênção que é a fidelidade na devolução dos dízimos. Abençoa a tua igreja, abra as janelas dos céus e repreende o devorador, e manifesta a tua glória na tua igreja, para que ela possa ser uma bênção para o mundo, em nome de Jesus, amém.